Sexta-feira, vamos a mais uma edição do Liberdade de Opinião, direto para o Rio de Janeiro, ponte aérea São Paulo-Rio. Por lá encontramos Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Bela gravata hoje, alvinegra, em homenagem ao seu Botafogo e ao meu Corinthians. Senhoras e senhores, bom dia. Colombo, meu bom dia especial para você. Por que ponte aérea? Eu posso ir pela via rodoviária. Antigamente eu usava a via ferroviária também. Eu tô achando que está um pouco elitista ultimamente, hein? Não é. É porque não tem nome mais charmoso para um trecho da aviação internacional do que ponte aérea Rio-São Paulo. Tem? Não tem. Muito bem. E sobre o Corinthians, podemos falar futuramente. Eu sou Bangu, eu não sou botafoguense, mas tenho carinho pela torcida do Botafogo, evidentemente, todo mundo tem, né? Estrela solitária. Mas sobre o Corinthians a gente conversa depois. O Corinthians vai sair dessa, não vai? Ah, uma hora tem que sair. Se encontrar o Renato Gaúcho pela praia aí no seu passeio de amanhã, fala que eu mandei um abraço. Mas vamos em frente. Olha, no segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia, o colapso da saúde em Manaus foi novamente um dos pontos mais abordados. A linha de defesa do ex-ministro foi atribuir ao governo local, ao governo do Amazonas, a responsabilidade pela crise do oxigênio. Pazuello foi confrontado sobre a razão de não ter ocorrido uma intervenção federal na saúde do Amazonas àquela altura do campeonato. Ele explicou que a decisão pela não intervenção foi tomada numa reunião de ministros com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Fica claro para mim que a preocupação com o acompanhamento do oxigênio, ele não era um foco da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado de fato e de perto a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. O senador Eduardo protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Pois não. O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião... Da reunião interministerial, onde o governador foi chamado, apresentou a sua posição. Perfeito. E houve uma decisão nessa reunião de que não seria feita a intervenção. Me diga uma coisa, à luz da Constituição, quem é que decide intervenção? São os ministros ou o presidente da República? Não, o presidente da República estava presente. Ah, ele estava presente? Estava, então claro. ele decidiu, senador Eduardo, então ele decidiu que não tinha que intervir na saúde do Amazonas? Essa decisão foi feita nesta reunião. No início da noite, naquela transmissão que faz às quintas pela internet, o presidente comentou o depoimento de Pazuello na CPI. Bolsonaro disse que Pazuello foi muito bem, mas que a CPI é um vexame nacional. Sidney, qual é o balanço que nós podemos fazer da passagem do ex-ministro Eduardo Pazuello pela CPI da pandemia? Vou me utilizar aqui da regra número 1 do Liberdade de Opinião, que é ter opinião. Não penso que a CPI seja negativa a este ponto, como pensou e disse o presidente da República, e nem penso também que o general Pazuello saiu bem completamente. Eu dizia ontem, ele tanto na primeira vez como na segunda, ele saiu melhor do que se esperava e nos pontos sensíveis ele saiu menor do que entrou. Quais seriam os pontos sensíveis? O principal assunto era justamente o oxigênio em Manaus. Faltou oxigênio, morreram pessoas. Não se trata de 3 dias de problema, chegou-se a dizer 20 dias, ainda que você possa discordar um pouco mais ou menos, mas muita gente morreu porque não tinha o abastecimento de oxigênio. Ao ponto de você ver aí o próprio general Pazuello dando as explicações do governo do Amazonas, comentando a empresa fornecedora de gás também o seu papel, o alerta também que a própria empresa disse que já estava entrando em reservas estratégicas. Mas vejam os senhores e as senhoras como é importante o trabalho do Congresso Nacional, como é importante o trabalho da Assembleia Legislativa, como é fundamental o trabalho da Câmara de Vereadores. Quando estas casas legislativas trabalham bem, trabalham direito, elas fiscalizam o Poder Executivo. Quando não trabalham direito, ficam atreladas ao poder, elas acabam não fazendo o seu papel de investigação. Estão aparecendo agora vários detalhes na CPI que muitos de nós não sabiam, acho que a esmagadora maioria não tinha informações em detalhe, que os senhores vereadores
governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores é que deveriam já ter pressionado para evitar. Com relação a essa matéria de intervenção, eu quero que se olhe com um pouco mais de delicadeza. Gente, não é uma decisão fácil um presidente determinar uma intervenção num estado ou intervenção numa cidade, ou que se falou aí intervenção na área de saúde, que é uma outra coisa. São coisas distintas. Acho que não estava errado o presidente no momento em, primeiro, ele ter participado da reunião, isso não é ruim, isso é bom, é um problema sensível, ele estava lá, isso é positivo. O aspecto positivo número 2 é ter cuidado e parcimônia na tomada de decisão de uma intervenção. O 3, que aí eu acho que falhou, que é quando o governador diz, não, nós temos condições de enfrentar o problema, é se acompanhar e rapidamente se determinar as medidas necessárias. Aí o ministro da Saúde errou e errou feio. A jogar por todas as informações, ele não deu celeridade, ele não deu velocidade. Ele recebeu a informação e não agiu com a rapidez necessária e os poderes que ele tinha de articulação, de gestão, para colocar o peso do ministério lá. Quantas vezes, Colombo, eu não disse aqui que é importante um ministro estar presente no local onde acontece um problema. Falei isso em relação a Minas Energia, quando faltou energia no norte do país. Comentei em outros momentos também, tragédias que ocorreram, inclusive em Minas Gerais. É muito importante que o gabinete seja transferido para lá. Mas é importante que o ministro haja também. Nessa matéria, o general Pazuello foi muito mal e penso que ele vai ter que responder na justiça de uma maneira muito mais pesada do que fora nesses 2 dias de CPI que ele esteve presente. Essa tentativa do ministro de, durante o depoimento, dizer que a responsabilidade pelo colapso em Manaus é do governo local, faz sentido, na sua opinião, Sidney? Olha, o único sentido que faz é quando alguém não quer trazer para si a responsabilidade. Errei, eu é que tomei a decisão, não devia ter feito isso, não tinha informações completas. É sempre melhor a verdade nessa matéria, né? Ainda mais numa casa ali, numa situação em que você já entra jurando falar a verdade. Então, é comum que você comece, nestes casos, o CPI não é a primeira vez, a empurrar para terceiros. Ernesto Araújo disse o quê? Não, eu aqui no Ministério das Relações Exteriores não fiz nada de errado, não. Tudo que eu fiz foi provocado pelo Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, por sua vez, né, ele da mesma forma, ele acabou empurrando para terceiros. Isso não foi comigo, foi com a secretária lá da área de gestão de saúde. Ou seja, esse empurrar para o lado é um pouco para você se desvencilhar de uma responsabilidade. O único sentido que faz é esse. Agora, eu achei a resposta do governador Wilson Lima, tudo isso, governador do Amazonas, muito frágil. Ele respondeu a afirmação de Pazuello e disse que nunca recusou qualquer tipo de ajuda relacionada às ações de enfrentamento à Covid-19. Me pareceu uma resposta um pouco no meio do caminho. Mais adiante, quando se entrar na investigação mais próxima de prefeituras e governos estaduais, eu acho que a gente vai ter uma compreensão melhor do papel dos governadores. Não se tem santinhos nessa matéria não, viu, Colombo? Se tem responsabilizações, omissões e ações acertadas e, infelizmente, ações equivocadas. E outras que a gente tem que compreender. Não foram possíveis de serem tomadas porque não se tinha conhecimento devido de todo o quadro que temos hoje. Julgar com instrumentos de hoje, algo do passado, é muito diferente, né? Do que naquela devida situação. Mas nesse caso aí, especificamente de Manaus, isso é gravíssimo, seríssimo. Tem crime ali. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, afirmou que Pazuello mentiu 15 vezes em seu depoimento. Por isso, pediu uma agência de checagem para confirmar tudo que foi dito pelo ex-ministro. Vamos ver o que disse Renan Calheiros. Em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente. Ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui, a negação do negacionismo. Bom, ele falou aí 14, mas um levantamento feito por técnicos da CPI da pandemia, obtido pelo Caio Junqueira, encontrou, como eu disse, 15 supostas mentiras ditas por Pazuello durante o depoimento, com o nome de réplicas às afirmações falsas do ex-ministro Eduardo Pazuello. Esse documento deverá ser anexado ao relatório final da CPI e depois remetido ao Ministério Público. Entre essas supostas mentiras levantadas pela CPI estão compra de vacinas, desautorização da compra da Coronavac, tratamento precoce, crise de oxigênio em Manaus e ordens do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é que seja pedido um indiciamento por crime de falso testemunho.
Procurado pela CNN, o advogado de Pazuello, Zoser Hardman, não quis comentar esse documento que está sendo produzido a pedido do relator senador Renan Calheiros. Como é que você avalia essa tese do relator da CPI de que há pelo menos 15 mentiras, que elas serão colocadas num relatório à parte, anexado ao relatório final da CPI, que ele pode ser denunciado por supostas mentiras ditas aos senadores? Ainda bem que você citou os itens mais importantes. Eu estou com uns 15 aqui, mas não vou cansar os nossos telespectadores. Você destacou realmente os mais relevantes, né? Então, é desnecessário eu lê-los aqui por inteiro. Ponto 1. Ponto número 2, vai ser feito um relatório, agora a pedido do presidente Omar, um relatório aí sob os cuidados do relator, Renan Calheiros, que vai fazer um apanhado já deste primeiro momento da CPI, os primeiros 30 dias. E depois esse relatório preliminar, ele vai ser distribuído para todos os demais integrantes titulares e suplentes fazerem as suas apreciações. Será já uma espécie de início de pré-relatório. Vamos para o terceiro item, que é esse aí, de se anexar essa documentação e enviar principalmente para o Ministério Público. O Ministério Público, diante desses elementos, que já antecipa o que nós tínhamos dito aqui antes mesmo da CPI, né? Que eu até atribuí na época até ao advogado Tiago, que participa aqui conosco, o Tiago Anastácio, ele até lembrou, olha, a CPI não precisa terminar a CPI para já ir mandando, né, para o Ministério Público e solicitar eventuais investigações de outras instituições. Ela pode fazê-lo no curso da CPI. Isso já está acontecendo. E caberá, então, aí sim o Ministério Público fazer o levantamento, as investigações e, quem sabe, se anexar isso a outros processos que já correm na Justiça, que eu sempre chamo aqui de encrenca para o general Pazuello. Ele é realmente o que está em situação mais complicada, mais delicada, que vai visitar mais vezes com seu advogado a convocação feita pela Justiça. Então, o que ocorre é que interpretação, contar meia-verdade como foi, não necessariamente é uma mentira, mas você deliberadamente dizer isso não aconteceu quando o fato concreto, a prova concreta, a documentação mostra que aquele fato ocorreu, isto sim pode ser considerado uma mentira. E a manipulação, a edição, contar só um pouco, a omissão, tudo isso faz um pouco parte, né, de alguém que vai depor e não quer se incriminar. Não esqueça que ele tem um habeas corpus também de autoproteção nesta matéria, mas na Justiça não. Lá é diferente e as acusações podem ser de outra monta, podem vir de outra origem, com a mesma documentação. Sidney, nós vimos os 2 dias de depoimento do general Pazuello e acompanhamos a gestão do general Pazuello, não é? Com lupa, claro, não é? Porque ele foi o ministro mais longevo na saúde durante a pandemia, a maior crise sanitária da nossa história. Se a gente comparar o que nós acompanhamos, aquele período da história do país em que ele foi o gestor da saúde e o que ele disse nos 2 dias de depoimento, é claro que não somos nós que temos que concluir isso aqui, mas você acha que há pelo menos indícios de que ele pode não estar dizendo a verdade por uma ou outra razão aos senadores? Ô Colombo, se você pegar como parâmetro, né, um bom momento, um depoimento realmente afirmativo, que a gente chama de sair maior do que entrou, por exemplo, do presidente da Anvisa, você tem ali um sarrafo lá em cima, né? Ele saiu muito bem, respondeu todas as perguntas, inclusive contestando os senadores, Sua Excelência, se me permite, isso não acontece dessa forma, acontece dessa, foi muito bem, né? E em nenhum momento você sai dali dizendo que ele mentiu, ou que ele adulterou, ao contrário. Ele trouxe elementos até de autocrítica, foi muito sincero, muito franco. Então o presidente da Anvisa realmente foi um bom exemplo de depoente. No caso específico do general Pazuello, ficaram evidentes algumas coisas um pouco maiores do que nós imaginávamos. Primeiro, desconhecimento sobre saúde, né? O senador Otto Alencar fez uma série de perguntas básicas relacionadas à Covid-19 e o ex-ministro da Saúde não sabia responder. Não sei, não sou médico, sou gestor e tal. Ele não sabia responder. A impressão que dava é que ele estava meio solitário naquela função, talvez mal assessorado também, como já não ser médico, não conhecer a situação, ser um general da ativa, mas atuante em outras áreas, ali ele me pareceu meio vendido, né? E o Ministério foi se empobrecendo, não foi tendo ninguém lá para auxiliá-lo. Ele, inclusive, chegou a dizer no primeiro dia que quando ele assumiu o posto ainda auxiliar de Nelson Taixe, não tinha meio que ninguém,
todo mundo home office, não tinha nada, devem ter sido dias difíceis para achar um documento, para achar alguém que pudesse fazer funcionar a máquina pública. Então, você pode ser gestor, sem ser um profundo conhecedor, mas nessa hora você tem que delegar, você tem que passar para quem de fato compreende e entende. Ele ontem demonstrou um grande desconhecimento, o que me leva a crer que ele pode ter faltado com a verdade em vários momentos. Destes 15 itens, em alguns deles eu concordo que as respostas não foram respostas convincentes. Dizer assim, o presidente se pronuncia publicamente em todas as redes sociais, pela televisão, em todas as plataformas, né? Rádio, fala de todo modo a respeito de um determinado assunto. E ele dizer, não, eu não fui comunicado de nada, então eu desconheço, desconsidero, isso é coisa de internet. Ora, que história é essa então? Existem duas versões, uma que se utiliza para os meios de comunicação e as redes sociais inclusas e outra apenas nos atos e ações governamentais. É bom a gente saber, né? Para a gente saber onde está a verdade, afinal de contas, quando alguém publicamente, oficialmente se pronunciar. Já que você tocou nas redes sociais, Sidney, quero levantar um outro tema com você aqui no Liberdade de Opinião. O governo federal está preparando um decreto para limitar a atuação das redes sociais no Brasil e proibir que sejam apagadas publicações, que usuários sejam suspensos, mais ou menos o que aconteceu com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu acho que é o caso mais simbólico, né? O texto foi elaborado nas últimas semanas pela Secretaria de Cultura e recebeu já um parecer favorável da Advocacia Geral da União. Segundo o decreto, os provedores de serviços só poderão agir por determinação da Justiça em casos específicos como nudez, apologia ao crime, apoio a organizações criminosas ou terroristas, violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e incitação de atos de ameaça ou violência. Bolsonaro disse que a ideia é dar liberdade ao usuário e punir quem desrespeitar as novas regras. Como é que você avalia essa discussão que está saindo da Secretaria de Cultura, Sidney? Vai para a Justiça. Vai se judicializar esse assunto. Por uma razão, você, por adesão, você permite participar de qualquer rede social disponível. Você não paga por isso. E a rede social diz perfeitamente, bem-vindo, que bom que você está aqui conosco. Mas, para que nós podemos aceitar, e você também, é preciso que você nos dê aqui um aceite, né? Um aceito aqui nessas regras, que é como nós funcionamos. Se você concordar com as nossas normas, perfeitamente, se você achar que elas não estão de acordo, você não precisa aderir, mas também você não vai participar. Então, para começar, é esse tipo de relação. Ela oferece isso gratuitamente. Se você disser, não, mas eu quero fazer uma propaganda nas redes sociais, você pode fazer e você paga. É uma relação privada. É aí que as empresas ganham esse dinheiro. A amplitude que elas têm e a maneira como elas podem oferecer esta plataforma para que você divulgue qualquer coisa. Se quer divulgar mais especificamente, mais localizadamente ou mais globalmente, você vai pagar por isso. Você vai gastar seu dinheiro para isso. Mas você pode não gastar dinheiro nenhum. Então, para começar, é esse tipo de relação. Segundo, ela está dentro de um escopo maior da legislação. Não é somente a vontade de um governante, de um ministro, de um secretário ou do presidente da República. A não ser que você imprima realmente uma lei de ordem completa, querer passar pelo Congresso Nacional, não é feita só pelo Executivo, para se mudar as regras e se dizer que aqui no Brasil age-se assim. Na China, por exemplo, você tem uma série de restrições de uso também das redes sociais, inclusive a velocidade com que você aciona uma busca lá, ela é diferente de um outro país onde a regra e a legislação agem de maneira diferenciada. Mas isso tudo que se pretende passar, eu acho que não vai se conseguir passar, inclusive há tempo antes das eleições, que é um desejo do presidente ter mais liberdade para poder utilizar-se das redes sociais como o seu grupo político fez na última eleição. Eu acho que isso não vai passar e dependerá também, além da Justiça, do Congresso Nacional. E eu começo a me imaginar ali, né, uma área subordinada ao secretário de Cultura, Mário Frias, né? Seria a inteligência do secretário Mário Frias e da sua equipe que iria fazer essa fiscalização e acompanhamento de todas as redes sociais brasileiras. Eu estou achando isso muito difícil passar. O consórcio COVAX Facility anunciou que vai adiantar o envio de 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o Brasil. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. A remessa estava prevista para chegar aqui no terceiro trimestre, mas deve ser enviada no mês que vem, mês de junho. Sidney, com essa antecipação, na sua avaliação, como vai seguir a fila de prioridades para a distribuição dessas doses?
Olha, você sabe, Colombo, que o nosso entusiasmo, né, eu confesso que eu próprio me incluí nisso em vários momentos, muito otimista com a chegada de vacinas e de alguma forma tolerando não ser naquele específico mês, acreditando que no mês seguinte teríamos uma situação melhor. Eu me lembro, eu próprio já há algum tempo faço isso, acreditando que março seria um mês muito bom, mas não sendo possível que abril seria, mas pode ficar tranquilo que não tendo sido possível em abril, maio sim não passa, e estamos em maio e agora do jeito é junho. Então, uma série de problemas decorrentes de razões diversas nos empurram para frente a vacinação. Nós não temos nem 10% das vacinas nos braços dos brasileiros em segunda dose, nem 10%. Quer dizer, os percentuais ainda são muito baixos de vacinação. Nós estamos usando uma série de métodos em paralelo para tentar evitar a propagação da doença, porque vacina mesmo não tem. Claro que você me dizia assim, ó, Cid, o que você acha? Antecipação da Covax? Ótimo. Olha, vai chegar mais uma leva da Pfizer, muito bom. Olha, o governo chinês está dizendo que agora vai liberar o IFA, tanto para o Butantan como para a Fiocruz. Então, brevemente teremos vacinas que hoje não são possíveis de serem produzidas. Todas essas informações, elas são boas, mas se e quando, e que data, nós não sabemos. E especificamente sobre a sua pergunta, não tem jeito, é seguir o cronograma do Plano Nacional de Imunização, não tem jeito, é quando chegarem as vacinas, se prosseguir. Não está nas prefeituras nesse momento o problema, não está nos governos estaduais. O problema hoje, concretamente, está no fornecimento de IFA e de vacinas lá de fora para cá e por conta de uma série de erros que a CPI está investigando que se verificaram no passado por conta de morosidades e burocracia e problemas que agora estamos pagando esse pato dessa lenta transmissão, né, que temos, essa lenta vacinação, esse lento programa de vacinação que ocorre no Brasil. Sidney, bom final de semana para você, ótima sexta. Antes tem o programa na rádio com a Thaís Herédia. E aqui no Liberdade, segunda-feira, combinado? Estou adorando assistir o seu programa, da Elisa, da Luciana quando está, desde cedinho, viu? Porque eu noto na primeira hora vocês falam da vida de vocês, né? Eu ando de bike, eu pego sol, eu passeio, é maravilhoso. A gente conhece um pouco mais, tem uma transmissão mais humana. Eu estou adorando esse novo dia nesse horário, que eu não conhecia esse estilo, tá? O nosso aqui é um pouco mais hard news factual, mas esse outro tá muito bom, parabéns. É porque a gente recebeu a informação que a chefia acorda um pouco mais tarde, entendeu? Então a gente aproveita ali das 6 às 7 para... Faz sentido, mas não assina embaixo. Tá bom, então. Falou, Sidney. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.